Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos explicar aqui a respeito do antipapa Anacleto II e da influência de São Bernardo para denunciar esse impostor, que foi esse falso papa, e para dar fim a esse cisma que perturbou a Igreja na Idade Média durante 8 anos. De fato, nós fizemos um debate há mais de 2 anos e nós citamos esse evento que eu considero algo muito interessante porque tem uma relação com aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. E justamente nessa semana passada surgiu uma polêmica na internet e essas pessoas vieram nos acusar de estarmos manipulando a história para justificar a nossa posição, dizendo inclusive que São Bernardo não era sedevacantista e que nós não poderíamos usar esse exemplo para manter a nossa posição atual de denunciar Francisco como um impostor, um falso papa. Então nós gostaríamos de explicar o seguinte, que todo o nosso caminho nesses últimos anos é em busca da verdade. Então nós não estamos aqui nos apresentando como pessoas que descobriram uma nova religião. Mas nós estamos justamente buscando permanecer católicos. E foi com esse compromisso de permanecer católico que eu procurei estudar, procurei discernir através também da oração, sobre qual caminho que nós deveríamos tomar diante dessa situação drástica que nós estamos vivendo aí atualmente. Então foi por isso que nós começamos a fazer essas conferências com esse trabalho que nós temos nesse canal Monte Carmelo, que é sobretudo um trabalho de apologética. Então, apologética significa que nós trabalhamos para defender a verdade do catolicismo, mostrando que o catolicismo é a verdadeira religião e que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. E justamente nós estamos celebrando aí a festa de São Pedro, cujo Evangelho, capítulo 16, São Mateus, nos mostra muito bem que a base do catolicismo, o fundamento do catolicismo, é essa pedra que Cristo mesmo colocou, sobre a qual ele edificou a igreja. E essa pedra é o papado. Então, por isso mesmo, nós nos apresentamos como defensores do papado. Então, há pessoas que dizem, olha, eles estão atacando o Papa, eles estão contra o Papa Francisco. E nós sempre explicamos que é justamente o contrário. Nós estamos defendendo o papado e nós estamos denunciando esse homem que se apresenta como Papa, mas que na verdade não tem legitimidade na medida em que ele não é católico e não defende a doutrina da Igreja Católica. Então esse é o nosso compromisso, primeiramente com as pessoas que permaneceram conosco, vivendo nos nossos mosteiros e que desejam também permanecer na Igreja Católica verdadeira. Então, uma vez que eu compreendi essas coisas e que pela graça de Deus eu percebo que eu estou seguindo a verdade do catolicismo, então eu procuro ensinar essas coisas também para outras pessoas que estão com esse mesmo interesse, com essa mesma procura e com o coração sincero diante de Deus para perceberem como que eles podem agir diante de uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo agora. Então, nesse sentido é que nós convidamos aqueles que não estão de acordo ou aqueles que nos criticam a proporem um debate, porque através do debate respeitoso nós podemos esclarecer e mostrar qual é
a verdade, qual é o sentido de todas essas coisas que nós estamos procurando ensinar. Agora, por que essas pessoas muitas vezes não aceitam o debate? Porque eles sabem que vão perder. Porque, na verdade, nós temos conosco a própria doutrina da igreja. E o magistério da igreja é muito claro. Basta que a pessoa queira entender, ela vai perceber que a doutrina da igreja ensina tudo isso. Então, antes de nós entrarmos na história propriamente dita, desse antipapa, que nós consideramos o pior de todos os antipapas, nós vamos aqui considerar 5 pontos que eu acho que são importantes para as pessoas entenderem a nossa colocação. Primeiro ponto é o seguinte, que nós não temos necessidade de buscar exemplos na história para justificar a nossa atitude atual. Por quê? Porque, como eu disse, a própria doutrina da igreja já responde e já nos dá exatamente uma luz para entender todo esse problema. Então, a pessoa que é sincera e que entende a doutrina católica, ela percebe que um papa não pode ser o autor de erros. Um papa não pode ser alguém que proíbe a missa católica verdadeira de todos os tempos. O papa não pode ser alguém que promove as outras religiões e que persegue os católicos que são sinceros. Então tudo isso é bem claro. Então quer dizer que a gente não precisaria da história para dar mais argumentos. Mas é claro que, uma vez que nós encontramos na história exemplos que ilustram uma atitude de defesa da fé numa situação difícil, numa situação de incerteza, de dúvida, de problema, então nós vamos com certeza usar desses exemplos para mostrar ali, olha, aconteceu isso e essas pessoas tomaram uma atitude. Essas pessoas resolveram um problema. Por que nós não podemos resolver hoje? Então, é aqui que nós usamos desse exemplo de São Bernardo para mostrar que se São Bernardo estivesse hoje no mundo, ele tinha clareza para solucionar o problema da Igreja Católica. Segundo ponto que é importante a gente fazer as pessoas entenderem é a diferença entre um papa, um antipapa e um falso papa. Um papa é aquele que é legítimo, sucessor de São Pedro, e que defende a fé católica, que, portanto, tem a graça da infalibilidade. Portanto, tudo que ele ensina é verdade. Seja em matéria de fé, seja em matéria de moral, desde que ele esteja ensinando como papa, ele está ensinando sempre a verdade revelada por Deus. Entretanto, um antipapa, ele pode até ensinar a verdade, mas ele não está colocado ali de forma correta. Então quer dizer que ele é ilegítimo e ele está fazendo oposição a um papa verdadeiro. Então mesmo que ele seja bem intencionado, que ele esteja trabalhando para o bem e que ele faça boas coisas, porque houve muitos antipapas que fizeram muitas coisas boas e ensinaram muitas coisas boas, mas eles não são considerados papas verdadeiros. Por quê? Porque não pode ter 2 papas ao mesmo tempo. Um tem que ser verdadeiro, outro tem que ser falso. Daí o nome antipapa. Agora, os falsos papas são aqueles que governam a estrutura da igreja, mesmo quando não há um verdadeiro papa. Então, essa é uma situação única que acontece somente nos nossos dias hoje. Porque normalmente na história da igreja, nunca nós vimos um falso papa sem que houvesse um outro verdadeiro papa. Portanto, esses falsos papas eram chamados de antipapas. Agora, os falsos papas de hoje não podem ser chamados de antipapas porque não há um papa verdadeiro ali. O dia que um papa verdadeiro for eleito, então o falso papa será chamado de antipapa. Então, é preciso saber essa distinção. Até porque, como nós vamos perceber na história, há muitos antipapas
que foram pessoas boas, bem intencionadas e que depois que perceberam que de fato eles não eram legítimos, eles voltaram à comunhão com o verdadeiro Papa e morreram em união com a Igreja. Inclusive, há mesmo um antipapa que foi canonizado, como é o caso de Santo Hipólito. Então isso é para nós percebermos que o fato da pessoa ser um antipapa não o torna necessariamente um inimigo da Igreja. Mas depois que ele trabalha ostensivamente contra o verdadeiro Papa, sabendo com critérios e com argumentos embasados que aquele outro é o verdadeiro e ele é falso, então a partir dali ele se torna culpado diante de Deus. E esse é o caso de Anacleto II. Por isso que nós podemos dizer que Anacleto II foi o pior de todos os antipapas, porque ele fez uma guerra violenta para impedir que Inocêncio II fosse considerado verdadeiro Papa. E isso tudo nós vamos perceber aqui com essa explicação, faz com que ele se torne um exemplo de uma pessoa que estava buscando simplesmente o poder de ser ali o sucessor de Pedro, de governar a igreja, e não buscando esse serviço, essa entrega, esse amor à igreja que nós esperamos de um Papa verdadeiro. Depois, outra coisa importante para as pessoas entenderem é a diferença da sede vacante e da sede usurpada. Então, essas duas coisas ao mesmo tempo nunca aconteceram na história. Por quê? Porque, de fato, a sede de São Pedro sempre esteve vacante quando um sucessor de Pedro morreu. E a igreja teve uma responsabilidade de ocupar a sede, ou seja, de fazer a eleição de um Papa verdadeiro para que a sede de Pedro fosse ocupada. Isso quer dizer que a sede estar vacante não é nenhum problema. O problema é essa sede não ser ocupada, ou um problema maior seria esta sede ser usurpada. E foi isso que aconteceu quando Pio XII morreu. Quer dizer que ali entrou um indivíduo que não poderia ser um Papa legítimo, que foi esse que se chamou João XXIII, e ele, além de não ocupar a sede de Pedro, porque ele não tem acesso à sede de Pedro, por isso que a sede continuou vacante, à medida em que ele não era católico, não tinha intenção de ser católico, e esse homem estava ali entrando de forma completamente ilegítima. Então, a partir daquele momento, a sede estava sendo usurpada, porque tinha uma pessoa se apresentando como Papa, mas a sede não estava sendo verdadeiramente ocupada, na medida em que continuava vacante o cargo de Papa, uma vez que essa pessoa não era um verdadeiro Papa. Então, essas coisas são importantes a gente perceber, porque se São Bernardo estivesse analisando as coisas no nosso tempo, ele ia ter os critérios da própria doutrina católica, que o fez julgar na época a falsidade de Anacleto II, para analisar também a falsidade de João XXIII e dos outros que se seguiram, até chegar nesse impostor que se apresenta hoje como Francisco. Então, um católico, ele não é sede vacantista. Um católico, ele é defensor do papado. Agora, ao mesmo tempo que ele defende o papado, ele constata que a sede está vacante quando não há um Papa verdadeiro. Então isso é algo obrigatório para um verdadeiro católico, pelo menos para aquele que tem as informações daquilo que está acontecendo e daquilo que a doutrina católica ensina. Então, é esse o quarto ponto que eu deveria hoje considerar antes de falar da história de Anacleto II, dizendo que, de fato, nós somos católicos, nós cremos na fundação da Igreja por Cristo e nós cremos que Cristo colocou uma pedra.
E essa pedra, que se tornou ali um fundamento para a construção e edificação da igreja, é o papado. Não é a pessoa de São Pedro em si, mas é aquilo que São Pedro representa como chefe da igreja. E Nosso Senhor só fez isso porque ele deu para Pedro uma infalibilidade que garantisse o ensino da verdadeira fé. Porque senão ele estaria criando uma igreja que não teria um fundamento bom. Então, como ele mesmo disse, nós não podemos construir a casa sobre a areia, porque senão a casa vai cair. Mas temos que construir a casa sobre a rocha. Então, a areia seriam aquelas diversas doutrinas que fazem as falsas igrejas se dissolverem com o tempo. E a rocha é a única e verdadeira doutrina que é mantida pelo papado em todos os tempos e que faz da Igreja Católica um edifício inexpugnável, que ninguém consegue destruir. Então, é isso que nós defendemos. E São Bernardo, como era um verdadeiro colosso do catolicismo, da defesa da fé, ele com certeza nos nossos tempos denunciaria esses falsos papas e mostraria que a sede está vacante. E não somente isso, mas ele faria todo o esforço, como ele fez na época, para apoiar Inocêncio II, ele faria todo o esforço para apoiar a eleição de um verdadeiro papa que ocupasse a sede de Pedro, uma vez que isso é necessário para que a igreja se mantenha e se desenvolva. E o quinto ponto importante aqui, para nós considerarmos hoje, é a importância do poder sapiencial. O que nós chamamos de poder sapiencial é justamente esse poder que exerce a sabedoria acima de todas as ciências. Então, a sabedoria significa o quê? Significa essa graça, esse dom do Espírito Santo, que nos dá a compreensão correta segundo a perspectiva de Deus. E nós conseguimos ver, segundo essa perspectiva sobrenatural, qual é a vontade de Deus e qual é o valor que nós devemos dar a cada uma das coisas. E é isso que a igreja sempre teve, essa sabedoria suprema. Então, isso acaba exercendo um poder, porque juntamente com o poder temporal e o poder sacerdotal, a igreja sempre teve necessidade de sábios, que normalmente eram monges, como é o caso de São Bernardo, que diziam, olha, a doutrina diz isso, a tradição da igreja sempre fez isso, a Escritura nos manda fazer assim. Então, guiados por essa sabedoria, é que a sociedade cristã pôde se desenvolver e pôde dar frutos. Porque essa sabedoria suprema guiou o poder temporal, organizou o poder sacerdotal e iluminou todos os povos que estavam sob o domínio da Santa Igreja. Então, por isso que nós valorizamos e destacamos esse poder sapiencial, que eu considero fundamental num tempo onde o poder sacerdotal se diluiu, o poder temporal se corrompeu e todos os poderes hoje ficaram contra Deus. Então nós só podemos resgatar o verdadeiro sacerdócio e resgatar o verdadeiro poder temporal, ou seja, as monarquias cristãs, se nós tivermos a sabedoria desse cristianismo de todos os tempos que nos restaura nos princípios daquilo que a Igreja Católica sempre considerou importante. E a partir dali nós podemos julgar as coisas e podemos ver o que realmente é católico, o que realmente é bom, o que realmente agrada a Deus e que realmente é o bem para a nossa vida, para a nossa alma. Então, isso é fundamental e é por isso que nós fazemos também, nas nossas conferências, alusão a esse poder sapiencial que sempre agiu na história da igreja. Então, uma vez considerando esses 5 pontos, vamos entrar agora na história. Quem foi Anacleto II? Então, esse Anacleto II é um personagem intrigante que se apresenta ali em 1130 como Papa.
Mas é curioso que ele de fato foi eleito papa. E é interessante que ele foi eleito pela maioria dos cardeais. Enquanto que o outro foi eleito por uma pequena parte, apenas 8 cardeais. Então, nós vamos entendendo aqui, a princípio, que na lógica humana, esse homem deveria entrar para a história como um sucessor de São Pedro. E, na verdade, ele entrou para a história como um impostor e antipapa. Inclusive, ele também se chamava Pedro. E vinha da família dos Pierleoni, que eram judeus convertidos. E essa família era muito poderosa, eram muito ricos. E esse rapaz, ele cresceu nesse berço de ouro, praticamente já destinado a ser papa. Inclusive com essa grande fortuna e com uma excelente formação, porque ele estudou em Paris, ele foi já destacado, ainda jovem, para ser cardeal. E ele então representou a Igreja Romana como cardeal e fez muitas coisas boas, inclusive como legado pontifício na França, na Inglaterra, e foi companheiro de muitos papas. Então quer dizer que era uma pessoa que tinha uma nobreza e tinha uma aceitação geral. Entretanto, esse jovem ambicioso, que se chamava Pedro, tinha sido monge em Cluny. E Cluny, que era a grande estrutura monástica medieval, que tinha reformado o monaquismo e que tinha levado a igreja a uma grande reforma, através de papas que vinham também desse mesmo mosteiro, como foi o caso de Gregório VII, Cluny estava em plena decadência. E foi essa decadência de Cluny que justificou a reforma dos cistercienses, da qual São Bernardo fazia parte. Então, nesse contexto desse conflito entre Anacleto II e São Bernardo, existe ali também o problema que estava havendo entre o debate dos monges de Cluny com os monges da Reforma Cisterciense. Porque, de fato, todos esses monges, infelizmente, estavam se corrompendo pelo secularismo, pela busca do poder, pela busca do dinheiro. E esse tal Pedro era um representante dessa facção. Então quer dizer que era um homem que estava impregnado desta ambição. Por isso que é importante a gente destacar isso, porque todos os historiadores que falam dessa figura notam que ele trabalhava com a usura, trabalhava com a simonia, trabalhava com o poder para articular cada vez mais todos os organismos à sua disposição a fim de chegar ao seu objetivo. Então, seu objetivo era se tornar papa. Então, vejam que isso aconteceu quando ele tinha apenas 40 anos de idade. Então, quer dizer que ele subiu rápido no poder. Mas o cardeal Aimérico, quando notou que Honório II já estava muito velho e prestes a morrer, então esse cardeal já articulou com alguns cardeais uma eleição que se fizesse em seguida da morte do Papa, para evitar justamente que esse tal cardeal Pedro Pierleoni se tornasse Papa depois de Honório II. E foi isso que aconteceu. Desde que Honório II morreu, ele juntou os cardeais que ele pôde, portanto, somente 8, e esses cardeais que eram considerados livres dessa corrupção, eles elegeram Inocêncio II. Entretanto, quando a notícia chegou à igreja de São Marcos, onde estavam reunidos todos os outros cardeais, eles imediatamente declararam que essa eleição não era canônica. E eles, em seguida, fizeram um conclave que elegeu o tal Pedro Pierleoni
como Papa, que tomou o nome de Anacleto II. Então, como aconteceram essas duas eleições, uma em seguida da outra, ninguém sabia quem era o Papa verdadeiro. Porque um foi eleito primeiro, mas o outro foi eleito com a maioria dos cardeais. Então ficou uma dúvida terrível que fez o início desse cisma. E é interessante que os dois foram coroados no mesmo dia, para evitar que algum diga, olha, ele se tornou Papa antes do outro. E é interessante, inclusive, que alguns cardeais, dentre os quais elegeram o Inocêncio II, resolveram também apoiar o Anacleto II. E com isso, o Inocêncio II já começou o seu pontificado completamente sozinho. Porque até alguns cardeais que o tinham eleito o abandonaram. De tal forma que Anacleto II foi coroado na Basílica de São Pedro, com um grande número de povo, com a presença dessa grande maioria dos cardeais, e ele foi aclamado por todos como o verdadeiro Papa. Enquanto que o Inocêncio II foi coroado na Basílica de Latrão, que ele perdeu no dia seguinte. E já não tinha mais igrejas, não tinha o povo com ele, e ao invés de ser aclamado, era vaiado. E tinha que se refugiar na fortaleza daquela família Frangipane, que era a única família que o apoiava em Roma, e que dava para ele alguma condição de se manter em Roma. Então diz aqui esse relato histórico que Anacleto, tendo a maioria da população ao seu lado, conseguiu ter o controle das principais igrejas, enquanto Inocêncio perdeu terreno progressivamente. Conta-se também que Anacleto, tendo muitas riquezas à sua disposição, comprou a lealdade de muitos romanos com o ouro. E no início de maio, Inocêncio II deixou Roma, entendendo que não tinha chance de sucesso, porque não tinha ninguém ao seu lado. Então veja que interessante. Enquanto isso, Anacleto reinava em Roma, e Inocêncio foi primeiro para Pisa, depois para Gênova, depois para a França, depois para a Inglaterra. E assim, de corte em corte, ele ia como um peregrino, tentando mostrar os seus argumentos para se apresentar como Papa, enquanto o outro estava tranquilo em Roma. Então ele obteve o reconhecimento oficial da sua eleição somente quando se organizou um concílio, naquele mesmo ano de 1130, e esse concílio, que foi convocado pelo rei da França, reuniu ali os abades e os bispos daquela região para que eles tivessem uma posição a respeito de Inocêncio, se ele era Papa verdadeiro ou não. Porque o rei da França estava inclinado a apoiá-lo. Então foi ali que eles chamaram São Bernardo, e foi São Bernardo que conversou com todos, que se inteirou de todos esses fatos e que decidiu, dizendo: Inocêncio II é o verdadeiro Papa e Anacleto II é um impostor. Então, a partir desse concílio é que a decisão foi tomada por São Bernardo, sendo que todos estavam do lado de Anacleto II, ele estava em Roma, reinando tranquilamente, tendo a posse de todas as igrejas, e o outro era considerado um louco vagando pelo mundo, dizendo: olha, eu fui eleito Papa, o que eu vou fazer? Então, quer dizer, a história mostra que já houve ocasião em que a igreja teve realmente um impasse a respeito da pessoa do Papa. E que não foi a maioria que decidiu, mas foi através desse monge, desse abade, chamado São Bernardo, que a igreja chegou a uma conclusão e foi até o fim nessa conclusão. Por isso que nós devemos tomar cuidado, porque hoje em dia as pessoas que defendem a legitimidade de Francisco, eles sempre usam esses argumentos. Olha, nós temos ali a aceitação universal, todas as pessoas dizem que ele é Papa, nós
vemos que ele foi eleito pela maioria dos cardeais, nós vemos que ele está em Roma, vemos que ele vive lá, que ele tem todas as igrejas à sua disposição. Como que ele não seria papa? Então quer dizer que esses argumentos não são suficientes para que uma pessoa seja considerada um papa legítimo. E isso já foi provado por essa história de Anacleto II. Então, uma vez que São Bernardo começou a apoiar Inocêncio II, ele começou a buscar o apoio de todas as cortes da Europa. E Anacleto II ficou ainda com o apoio do rei da Sicília, que era Rogério II. Só que esse homem mandou um delegado dele até a Itália para poder resolver a questão e proteger Anacleto II. E mesmo o delegado do rei da Sicília foi convencido por São Bernardo de que ele estava trabalhando contra o Papa verdadeiro. Então quer dizer que, aos poucos, São Bernardo conseguiu, não através das armas, mas através da sua eloquência, ou seja, dos seus argumentos, e também da sua oração, da graça de Deus, ele foi organizando em todos os lugares tudo aquilo que era necessário para que o Papa verdadeiro voltasse para Roma. Então veja que tudo isso que nós estamos afirmando aqui está nas fontes históricas, e as pessoas que quiserem podem pesquisar, que elas vão encontrar todos esses argumentos como nós estamos explicando. Como diz aqui na Enciclopédia Católica, que Anacleto manteve o apoio de Rogério, mas perdeu o do seu chanceler e chefe da delegação, que foi convencido por Bernardo de Claraval para abandonar Anacleto e reconhecer Inocêncio como Papa. O abandono do próprio chanceler, enviado para sustentar as razões da sua própria legitimidade, teve grande ressonância e foi um duro golpe no prestígio de Anacleto, do qual nunca mais se recuperou. Diz ainda, a reconquista de Roma foi confiada ao trabalho missionário de São Bernardo. A eloquência do santo foi mais eficaz que as armas imperiais. E quando Anacleto morreu, Víctor IV, que foi escolhido como seu sucessor, logo veio como penitente a São Bernardo e por ele foi conduzido aos pés do Papa Inocêncio II. Assim terminou, após 8 anos de duração, um cisma que ameaçava grave desastre para a Igreja. Então, tudo isso nas fontes que nós estamos citando aí. Então, com isso, nós podemos tirar essa conclusão que Deus conta com a atuação dos seus santos para sustentar a Igreja nos momentos de crise. E que São Bernardo, através da sua união com Deus e da sua vida de monge de oração, ele foi fundamental para impedir que esse falso Papa começasse, a partir daquele tempo, a dominar a Igreja. Inclusive porque São Bernardo tinha dúvida a respeito da sinceridade da conversão desta família Pierre Leone. Porque, de fato, eles eram judeus convertidos, mas São Bernardo tinha suspeitas de que eles ainda estavam ali mantendo alguns costumes judaicos e alguns interesses em vista de manter o judaísmo talmudista. Então quer dizer que esse ponto nos abre também a questão de imaginar até que ponto esse antipapa Anacleto II não foi responsável também para abrir o caminho para os templários que estavam sendo fundados naquela mesma ocasião, para que eles no futuro fossem apoiados e infiltrados por judeus falsamente convertidos. Porque foi isso que aconteceu de fato naquela ocasião e que começou a transtornar a Igreja por dentro. Então quer dizer que essa infiltração que nós estamos denunciando, que aconteceu na Igreja Católica, já começou lá no século XII, por causa da ambição, do poder, do dinheiro dessas famílias, que muitas delas eram falsamente convertidas. Então veja que Anacleto, com uma eleição aparentemente canônica,
a aprovação de todos e apoio de todos, foi denunciado por São Bernardo como um falso papa. Então a sabedoria dos santos monges, apontando ali a falsidade dentro do cargo que seria de um pontífice, ou seja, de um sucessor de São Pedro. Então, como que São Bernardo sustentou os seus argumentos? Através dos princípios fundamentais que regem o catolicismo. Então, São Bernardo simplesmente disse, olha, essa eleição foi feita primeiro, mesmo que ela não tenha sido com a maioria dos cardeais, ela tinha razões para acontecer de uma forma precipitada, uma vez que esse cardeal que organizou essa eleição de Inocêncio II percebeu que havia uma grande corrupção e que eles estavam fazendo ali um papa simplesmente pelo dinheiro e pelo poder. Quer dizer que esse papa seria ilegítimo porque um papa, um bispo, não pode ser eleito pela simonia, ou seja, pelo dinheiro. Olha, eu vou te pagar e você elege. E foi justamente o que aconteceu com a eleição de João 23. Porque ali nós sabemos que houve muito dinheiro para comprar os cardeais. E isso torna a eleição completamente inválida. Então aqui vale a citação desse documento de Leão XIII, que diz: todos aqueles que desejam no seu coração estar intimamente unidos à Igreja, coluna e fundamento da verdade, evitarão facilmente os senhores da mentira, que prometem a liberdade enquanto eles próprios são escravos da corrupção. Além disso, fazendo-se participantes da virtude divina que está na Igreja, triunfarão pela sabedoria contra as ciladas dos adversários e da violência deles pela coragem. Pode-se afirmar que os ímpios seriam menos audaciosos se a fé que opera através da caridade tivesse sido mais enérgica e mais viva nas almas, e se não tivesse havido tal relaxamento na disciplina da moral divinamente estabelecida pelo cristianismo. Que as lições do passado tenham pelo menos o bom resultado de inspirar um rumo mais sábio para o futuro. Então veja aqui como é bonita essa citação desse documento que justamente fala da sabedoria cristã, documento Sapiência Christiane, do Papa Leão XIII. E isso vai de encontro àquilo que diz também o Salmo 118, quando diz: Bonitatem et disciplinam et scientiam docem. Que quer dizer, ensinai-me a bondade, a disciplina e a ciência. Isso é muito importante, porque, principalmente no Brasil, mas em outros lugares também, há muitas pessoas que ficam buscando simplesmente a ciência. Eles não percebem que a ciência não é capaz de nos dar o verdadeiro conhecimento. Mas é preciso você buscar a bondade, a disciplina e a ciência. Porque quando nós temos essas três coisas, nós podemos formar a sabedoria. A sabedoria não existe sem a bondade e não existe sem a disciplina. E o que falta nessas pessoas é justamente essa bondade e essa disciplina que nos levam para essa verdadeira ciência e para a compreensão da ciência. Porque não adianta você estudar ou você querer saber as coisas simplesmente pela acumulação de conhecimento. Se não é a graça de Deus te dando também a bondade e a disciplina, você não chega a resultado nenhum. Então é por isso que nós convidamos essas pessoas a continuar a refletir. Quem quiser pode estudar a respeito dessas fontes que nós deixamos aí na descrição e que as pessoas estejam abertas ao debate. Porque nós estamos defendendo o verdadeiro catolicismo e a verdadeira Igreja Católica fundada sobre a rocha, que é Pedro, não é uma igreja que nos ensina o erro, nem é uma igreja que nos ensina a dúvida, mas é uma igreja que tem a certeza das verdades eternas. E é a essa igreja que nós aderimos de todo o nosso coração, por isso, junto com São Bernardo, nós defendemos hoje o papado verdadeiro fundado por nosso Senhor Jesus Cristo. E denunciamos os falsos papas que São Bernardo estaria também denunciando se ele estivesse presente hoje nessa sociedade, como ele denunciou Anacleto II no seu tempo. Então que Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que tanto amou São Bernardo, possa nos ajudar
a vencer esse combate da fé através da sabedoria cristã, que foi aquela que esteve presente em todos os tempos na história da igreja. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.